Aí porque elas já estão lá fora. Irmãos, eu gostaria de compartilhar então a palavra do Senhor de modo rápido. Marcos capítulo 9 é o texto que nós leremos. Eu li um verso esta manhã e quero ler o trecho completo agora, a partir do verso 14. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 14 em diante. Vou ler, eu peço para os irmãos, abrindo suas vidas, então acompanhe a leitura. Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, 9 e 14 em diante. Aqueles que têm tablet podem achar mais rápido, né? Um celular. Mas aqueles que ainda preferem a Bíblia que é eu, no papel, então eu espero. Aí eu pergunto, aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, misericórdia. Não diz. Nós encontramos, vamos acompanhar na leitura do texto. Diz assim, Marcos 9, 14 em diante. Quando eles se aproximaram, os discípulos viram numerosa multidão ao redor, em que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso no espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, lança-o por terra, ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Ele de infância respondeu: e muitas vezes o tenho lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizer: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu: esta casa não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Senhor Deus, nos dê compreensão da sua palavra. Eu quero brevemente discutir com os irmãos sobre o tema: papai precisa de ajuda. Papai precisa de ajuda. E é o que a gente encontra aqui nesse texto. Nós lemos esse texto no Evangelho de Marcos, que é repleto de detalhes. O Evangelho de Marcos, embora seja um evangelho muito resumido, quando se trata dos entreveros de Jesus com as forças do mal, ele acaba por ser detalhista, porque para Marcos o que importa muito é o poder de Jesus, sobretudo, mais do que o ensino de Jesus, que é muito importante no Evangelho de Mateus, mais do que a autoridade ou a compaixão de Jesus, que é muito importante no Evangelho de Lucas. Mas a autoridade sobre o mundo espiritual é muito importante para Marcos. Marcos quer mostrar Jesus como um herói. Ontem minha tia veio aqui e perguntou para o Felipe sobre o sapato dele: quem é esses heróis aí? Qual é o que tem mais poder? Ele falou: o mais poderoso é Deus. Em primeiro lugar é Deus. É assim que papai tem que ensinar tudo, que o mais poderoso é Deus. Não é assim? E este papai, ele está com um problema. E todos os evangelistas narram a mesma história, só que Marcos entra em detalhes maiores. E todos colocam a cena igualmente logo após a descida de Jesus do Monte da Transfiguração. Vocês lembram o que aconteceu, né? Jesus Cristo chamou os 3 discípulos, que eram os mais chegados dele, ele, Tiago e João, os mesmos que estavam com Jesus no barquinho. A gente às vezes se reclama que alguma pessoa tenha amizade mais próxima com algumas outras pessoas. Jesus Cristo não tinha uma panelinha, mas ele tinha alguns que eram mais chegados, tinha um círculo íntimo, embora ele tivesse 12 discípulos.
esses três estavam mais próximos, e João mais próximo ainda. E diz a Bíblia, até João diz que era o discípulo que ele amava, era um amigo de Jesus mesmo. Então é natural que as pessoas se ajuntem por afinidade, e é natural também que o tempo faça com que novas afinidades surjam, e porque antigas afinidades possam ser levadas por um distanciamento de alguma medida. Mas amigos, eles têm essa característica. E Jesus Cristo foi com os três orar. E nós lembramos de Pedro ali, dizendo: bom, estamos aqui, louvando a Deus, podendo levantar. Vamos fazer 3 cabanas e ficar aqui. Não vamos descer mais, porque era muito glorioso, era uma coisa maravilhosa estar na presença de Deus, ali vendo Jesus Cristo transfigurado, ouvindo a glória de Deus, ali na presença de Moisés, de Elias. Ali estava o portal dos céus, e os discípulos, aqueles privilegiados, estavam percebendo, antevendo a glória do dia do encontro final. Então, eles não queriam descer, mas Jesus desceu e levou eles. E lá embaixo, o que Jesus vê? O povo sofrendo, o povo sendo então zombado, sendo a fé dos seus discípulos sendo zombada por causa do ataque de um espírito mudo. Meus irmãos, é um espírito deficiente. Não é um espírito que tem poder, mas é um espírito que está com um defeito. A gente tem na nossa sociedade alguns tipos de leis para facilitar o acesso àqueles que têm deficiência auditiva, deficiência visual, mental, deficiência física de toda sorte. Às vezes a gente entra no ônibus e fica chateado com aquele jovem que aparentemente é sadio, está sentado naquele banco destinado ao idoso, à mulher que porta o bebê, não é isso? E aquele deficiente físico. Mas você não sabe, pode ser que ele seja um deficiente mental, porque a deficiência mental não usa carteirinha. Mas é assim que a nossa sociedade então cuida dos deficientes. Nós sabemos que os deficientes, eles então têm menos condições do que aqueles que não têm deficiência nenhuma. E nós estamos falando de um espírito deficiente, um espírito mudo, que está dando um baile em um monte de gente, inclusive os discípulos de Jesus. Ora, como Jesus pode suportar sair de lá da presença de Deus e ver aqui na terra que o maligno então brinca com as pessoas, que o maligno então faz o que quer, faz um circo na vida das pessoas, e ninguém tem poder nem autoridade para dizer ao maligno: basta, vai embora. O maligno então faz o circo na casa dos crentes, e ninguém tem autoridade para dizer: basta, vai embora. Jesus Cristo fica realmente contrariado com isso. Ele tem sentimentos, né? Ele já contrariado, derrubou tudo no templo. Eu fico imaginando o que Jesus faria se ele chegasse em nossas casas. Ao ver as coisas que acontecem em nossa casa, será que ele destruiria nossos aparelhos eletrodomésticos? Será que ele destruiria nossos televisores? Será que ele destruiria nossos computadores? O que será que Jesus faria? Será que ele quebraria os pratos da nossa casa? Porque Jesus entrou no templo e quebrou tudo, porque ele estava contrariado, porque os propósitos de Deus estavam sendo desvirtuados. E o que ele faria se ele entrasse em nossa casa? Bom, aqui Jesus está mais uma vez contrariado, porque era coisa simples de resolver, e os homens estavam lá com uma tremenda dificuldade, levando uma surra moral de um demônio deficiente. Os homens estavam ali levando uma surra moral de um demônio deficiente. E ali, naquela situação, é que nós encontramos este homem, que é pai, e está desesperado, porque ele, mais do que qualquer outra pessoa, sente as dores de seu filho, sente a agonia de seu filho. Eu lembro de um ditado que diz assim: quem beija como meu filho, a minha adoça, né? Assim, quem beija meu filho, a minha adoça. E os pais, eles sentem aquilo que se faz para com o seu filho, seja bom ou seja ruim. Imagina então esse pai vendo a situação do seu menino, que há tanto tempo, desde a infância, talvez ele agora fosse um adolescente, talvez tivesse passado 3 anos, 5 anos, não sabemos ao certo, mas algum tempo tem passado, e esse menino está sofrendo, sendo vítima desse espírito mau. Algumas vidas podem trazer aqui epilepsia, e realmente ele tem sintomas de epilepsia. E aí convém que nós então paremos e observemos. A Bíblia
não é como alguns dizem, um livro que foi escrito para que pessoas do tempo antigo entendessem na linguagem que eles tinham. Porque quando era para curar um enfermo, a Bíblia falava que era para curar um enfermo. Quando era para expulsar um demônio, era para expulsar um demônio. E existem teólogos que dizem que o caso do menino não era uma posição demoníaca, mas era uma enfermidade chamada epilepsia. Meus irmãos, nós sabemos que estamos escolados, sabemos que os demônios, eles além de possuírem as pessoas e fazerem mal, também causam enfermidade. E não é o caso de nós dizermos que toda enfermidade é causada por demônios, mas é o caso de nós dizermos que algumas enfermidades são sim causadas por demônios. Nós sabemos de muitos casos, e não são poucos, de pessoas que estão sofrendo de inflamações estomacais por opressão maligna, por opressão de Satanás. Nós sabemos de muitos deficientes, e olha, meus irmãos, que não são poucos, mentais, que estão lá nos manicômios, dados como deficientes mentais, mas que na verdade estão possuídos por legiões de demônios. Nós sabemos dessas coisas. Seria então muita infantilidade da nossa parte supor que tudo o que acontece na mente seja apenas desarranjo daquele sistema orgânico. Não é. Nós sabemos que uma enfermidade que nós venhamos a adquirir, ela pode atrapalhar o nosso relacionamento com os outros, pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Se uma pessoa hoje descobrir que tem um câncer, ela pode reagir como alguém que se coloca submissa à vontade de Deus que depende da fé. Mas também pode ser que o seu coração deseje reagir de modo revoltoso, se opondo à vontade de Deus. Então estará em pecado, além de estar ainda acometido de uma enfermidade, em pecado contra aquele que é o único que pode resolver o problema da enfermidade. Nós sabemos que desarranjos emocionais podem causar, sim, enfermidade, dores no corpo. As dores que nós sentimos nas costas, talvez de peso da responsabilidade, as dores que nós sentimos, então, no joelho, sei lá, essas dores, elas podem vir de acontecimentos puramente emocionais. E as nossas emoções podem afetar a nossa espiritualidade. Pessoas depressivas que cansam e não querem mais orar. E pessoas que param de orar e por isso caem na depressão. E os demônios também podem levar pessoas à depressão, podem levar pessoas a doenças físicas. Eu lembro da história de uma mulher que andava por funda, até o dia que foi expulso o demônio dela. E ela então passou a andar como uma jovem, sem culpar os seus pais. Não sabemos que os demônios podem causar mal. E a Bíblia também sabe disso. Por isso diz este texto que Jesus expulsou o demônio e curou o demônio, porque duas coisas precisavam ser feitas: expulsar o demônio e curar o demônio. Então, contornadas essas críticas que temos em cima do texto, nós podemos mergulhar aqui na temática proposta. Papai precisa de ajuda e perguntar: por que papai precisa de ajuda? Primeiro, porque papai pode estar sendo vítima de publicidade indesejada, pode ter perdido a sua privacidade, ele pode ter virado o assunto do momento, a manchete principal daquele sujeito que fica contra para mim. Ele pode ter virado a primeira página e todo mundo quer saber o que é que está acontecendo com aquele papai. A vida dele está sendo então motivo de conversa com Deus. Olha, Jesus desce do monte e tem uma multidão que está ali fazendo o quê? Estão todos discutindo o problema daquele homem, sem ninguém poder resolver. E aquele homem que talvez buscasse discrição, que ele talvez quisesse resolver o problema do seu filho de modo bem discreto, tinha que escancarar. E agora já não era mais um grupo de 10 discípulos, de 9 discípulos que estavam ali discutindo, mais 9 discípulos e mais 15 escribas, e mais um monte de gente que estava lá na beira e perguntando: o que está acontecendo? O que esse menino tem? Explica para mim, desde que ano que esse menino só? Ah, mas isso daí tem dedo do pai, isso daí é causa da mãe, isso daí, e um monte de fuxiqueiro que existe. E naquele tempo, os irmãos, não tinha Facebook, mas tinha já uma multidão, não precisava marcar um evento ali, mas estava reunida uma multidão
para então discutir a privacidade daquele homem. E aquele homem estava sofrendo. Por quê? Por causa dos curiosos. Olha, ele quer resolver um problema e tem um monte de curiosos que não podem resolver, estar em cima para saber que fim vai dar. Qual vai ser o próximo capítulo dessa novela? Devia ter novela também naquele tempo, sem as pessoas cuidarem menos da vida dos outros e cuidarem mais das suas próprias vidas ou da novela do próximo capítulo. Esse pai sofre, talvez também, porque ele é um pai. E só por ser pai a pessoa sofre. Se ninguém tem a dor como a dor da mãe que deu parto, é insuportável. Ou do pai é insuportável. Mas ninguém das mulheres aí pode saber qual é o coração do pai. O coração da mãe dói quando ninguém está doente, mas o coração do pai dói quando o filho fala assim: papai, eu quero um carrinho. E ele não tem dinheiro para dar um carrinho. O coração do pai forte. Mas a mamãe vai falar: carrinho para quem, menino? O coração do pai forte. Papai sofre intensamente as dores do pai. Sofre com o filho. E por causa do filho, talvez por se sentir responsável, e talvez eu entenda que realmente esse pai é responsável pela dor que esse menino tem, porque Jesus pergunta para ele: há quanto tempo esse menino sofre assim? Olha, meus irmãos, nós sabemos que os pais eles podem provocar dor nos seus filhos, sobretudo com os exemplos que eles dão, sobretudo com as escolhas que eles fazem. Pai que então escolhe os vícios, ele causa dores nos seus filhos, causa problemas nos seus filhos. Com exemplo, por exemplo. Um exemplo. Tem jovem que aos 12 anos começou a fumar. Outros com 13 anos dirigiam o carro da família. Será que o pai não tem responsabilidade nessas coisas? Alguns estão sofrendo sim de depressão. Será que o pai não tem responsabilidade? Outros com baixa autoestima. Será que os pais não têm responsabilidade em todas as enfermidades que os filhos podem estar sofrendo? Será que o pai não percebe que ele tem um pouco de responsabilidade? Até mesmo um menino que tem um nome esquisito que seja louro, esse nome, será que o pai dele não tem responsabilidade por ter dado esse nome no menino e o menino foi bullyingado na escola por causa desse nome? Será que não? Os pais sabem que eles têm responsabilidade pelas dores de seus filhos e eles não queriam que seus filhos sofressem de modo algum e por isso que eles sofrem. Esse pai está sofrendo, ele precisa de ajuda, ele quer alguém que resolva o problema do seu menino, porque resolvendo o problema daquele menino, o seu problema acabou. Esse pai está sofrendo porque o tempo está passando e quanto mais o tempo passa, mais as suas experiências, as suas esperanças vão minguando. Nós sabemos, a Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Quando a gente pensa, amanhã eu vou naquele médico e ele vai me dar uma resposta, e isso não acontece, o coração adoece. E quando a gente pensa, não, eu não consegui com aquele, mas eu vou conseguir com um tratamento alternativo, e não acontece a cura esperada, não acontece a solução que esperamos, então o coração adoece, e mais sofre a pessoa que está buscando a solução dos seus problemas. Quanto mais ela bate nas portas e as portas são fechadas, ela mais sofre. Esse pai está sofrendo intensamente porque o seu filho sofre, e o tempo está passando e a solução não chega. Este pai sofre, talvez, porque se acha incapaz de resolver esse problema, e se percebe incapaz para resolver esse problema. E não só isso, isso fica claro nas suas palavras, quando ele fala: Jesus, se tu podes, cura meu filho, resolve esse problema. E Jesus fala: se podes. Como pode você dizer algo assim? Se podes, eu posso e tudo pode se crer, disse Jesus. Este pai, quando é confrontado por essa verdade, ele então diz: ajuda na minha pequena fé, ajuda na minha incredulidade. Esse pai se acha, se percebe incapaz, ele precisa de ajuda. E nós então perguntamos: quem pode ajudar este homem? Será que aqueles curiosos que estão ali discutindo, será que é demônio? Será que é epilepsia? Será que é apenas um ato de um lunático? Os irmãos sabem o que é um lunático, né? A palavra antiga que a Bíblia usava para se referir aos loucos. Lunático significa estar sob a influência da lua, e a lua ela realmente influencia os comportamentos humanos. Em 1900 e alguma coisa, houve um julgamento na Inglaterra em que o assassino foi absolvido por alegar um ato lunático. A lua influencia as marés, a lua influencia a nossa cabeça também. A gente às vezes não compreende o nosso comportamento, mas ele está relacionado também ao calor intenso, ao frio intenso.
Nós no frio ficamos carentes, mas sim, queremos ser abraçados. No calor, nós queremos que todo mundo saia de perto da gente, desgruda. E a lua também influencia alguma coisa. Imagina então as pessoas que são fracas na cabeça. E esse jovenzinho que sofria com a epilepsia, chamado de lunático, as pessoas achavam que algum influenciava ali o seu comportamento, não que fosse então um demônio. Então estavam ali discutindo, será que aqueles homens poderiam ajudar? Talvez eles estavam assim falando, mas como você vai expulsar um demônio que é surdo? Você fala, sai em nome de Jesus, ele não escuta. Eles estavam então discutindo o sexo dos anjos, o que todos os teólogos gostam de fazer, discutir se jogar água benta no mar, o mar vira vento ou a água benta deixa de ser vento. Essas coisas que a teologia se ocupa e que nós, religiosos, nós às vezes, nós escapamos dessa percepção. Leonardo me ensinou uma coisa, ele falou comigo lá no gabinete, que a gente erra por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. E às vezes a gente só conhece as escrituras e se esquece do poder de Deus. Não é isso, não é? Mas a gente pode perceber que Deus pode todas as coisas. Curiosos não podem ajudar. Religiosos não podem ajudar. A igreja, os salvos por Cristo, podem ajudar? Será que podem? Os espíritos. Nós sabemos que existem propostas religiosas assim, traga o seu filho aqui e nós vamos fazer uma oferenda para essa entidade e ela vai deixar o seu filho em paz. Podemos acreditar nos espíritos mentirosos? Será que aquele menino, ele pode, ele a si mesmo ajudar e ajudar o seu pai, o filho? O pai pode levar, meu filho, para de se jogar. Meu filho, você só complica as coisas. Meu filho, feche o seu coração, filho. Não deixe o espírito pegar o seu coração. Filho, você não pode ser assim, tão permissivo. O pai poderia então exigir do filho algum comportamento. Filho, cuidado com a blusa. Filho, cuidado. Não tome esse refrigerante. Cuidado que não temos com a questão da saúde. Mas será que aquele menino poderia resolver esse problema? Só existe um que pode resolver esse problema. E esse é o filho. E a igreja só pode ajudar a esse papai se ela disser com seriedade, com sinceridade, que nós só temos solução dos nossos problemas se nós levarmos esses problemas a Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. Como então esse pai será ajudado? Como ele será ajudado? Como ele será ajudado se tem uma multidão de curiosos, de gente que não está um pouco interessada na solução dos seus problemas, atrapalhando, e diz o texto que Jesus percebeu que a multidão concorria. Quando Jesus perguntou o que está acontecendo, traga-me um menino, eu vou resolver o problema. Um monte de gente veio, um monte de curiosos, e Jesus percebendo que aquela multidão estava vindo, ele rapidamente foi resolver o problema desse pai, porque na nossa vida é assim, toda vez que encontramos um problema, uma dificuldade, aparece um monte de curioso que não vai resolver o problema, mas que está disposto a atrapalhar, está disposto a colocar mais lenha na fogueira, está disposto a causar mais problemas, tudo mandado do diabo, fazendo um trabalho que aquele demônio sozinho não consegue fazer. Aparece um monte de demônio lá. É isso que a gente percebe na nossa vida. Como esse pai será ajudado? Se os discípulos de Jesus, aqueles homens que deveriam de conhecer o poder, eles estão tão alheios a esse poder, que Jesus tem que dizer a eles, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Ora, se vocês orarem com fé, vocês dirão para esse monte, salta daqui para lá. Como é que vocês podem levar um baile de demônio deficiente? Então, Jesus Cristo está contrariado também com os seus, porque os seus, em vez de ajudar, a igreja, em vez de ajudar, que as pessoas sejam libertas dos poderes malignos, a igreja às vezes atrapalha porque quer se envolver nas discussões dos curiosos, atrapalha porque não aponta a solução, não é para Cristo, é Cristo que resolve o seu problema. Como esse homem será então ajudado? Como esse pai terá ajuda? Ele terá ajuda se ele for até Jesus, mas há um empecilho ainda a ser vencido, e esse empecilho está no coração desse pai. Enquanto este homem não descer do seu orgulho, enquanto este homem não abaixar a sua cabeça, enquanto este homem não ceder à sua vaidade, ele não terá a ajuda que ele precisa.
Ele vem para Jesus, um homem necessitado, que está sofrendo nas mãos do demônio deficiente, vem até Jesus com todo orgulho e pompa e fala aos seus discípulos: não puderam, ninguém pôde, se o Senhor puder alguma coisa. Olha, o que Jesus tem que fazer com um cara desse? Meu amigo, vai para o inferno. Você está perguntando se eu posso fazer alguma coisa, está desafiando a Jesus. Mas Jesus Cristo, misericordioso, cheio de amor, talvez sua compaixão maior pelo menino que sofria, talvez pelas escolhas erradas do seu pai foi lá, levou na macumba o menino, falou: olha aqui, ó, bota um demônio aí no corpo dele para cobrir esse menino, para ele ter corpo fechado. Vai ver que foi isso. Esse homem sabia que ele tinha feito essas coisas, não sei se foi isso, mas então Jesus Cristo está mostrando: olha como é difícil. Porque não é só vencer essa multidão, não é só vencer os meus discípulos que estão aí perdidos, mas é vencer o seu próprio orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Deus quer ajudar. Darcy Gonçalves cantava: Deus quer agir, Deus quer agir na tua vida, no teu ser, Deus quer agir. Ele quer resolver os seus problemas. Deus quer que você fique sofrendo nas mãos de demônios, espíritos maus. Mas como esse pai pode ser ajudado? Como nós podemos ser ajudados? Porque este pai, ele emblema o sofrimento de todos nós. Ele simboliza o sofrimento de todos nós. A agonia desse homem é a agonia que nós também temos. Nós percebemos que precisamos de ajuda e sabemos por que precisamos de ajuda. Nós nos perguntamos quem pode nos ajudar, e nós sabemos que Jesus pode nos ajudar. E agora nós nos perguntamos como Jesus pode nos ajudar. E a resposta é que nós devemos nos render, nós devemos nos humilhar, e como este homem dizer: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Admite que você não tem fé, admite que você não tem fidelidade, admite que você precisa da graça de Deus, admite que você precisa da mão estendida do Senhor para te socorrer. Como é difícil isso para o homem, mas às vezes as mulheres também são assim. Às vezes as mulheres também estão com o nariz em pé, achando que elas são dignas de tudo, que elas são merecedoras de tudo, e algumas até são levadas por algumas doutrinas, e dizendo: Senhor, eu sou tua filha, eu mereço, eu quero. E alguns de nós podemos estar sendo levados no mesmo engano, achando que nós poderemos tentar a Jesus Cristo, exigir dele alguma coisa, independentemente da nossa condição interior. Jesus Cristo diz: se vós, tudo é possível ao que crê. E esta palavra de Jesus, então, foi um fato da ferida naquele homem. Jesus estava dizendo: só porque esse menino sofre até hoje. Quanto tempo está acontecendo isso mesmo? Ele sabe. Sabe por que esse menino sofre até hoje desde infância? E você não tem fé. Porque se você tivesse fé, pouquinho só, ele não sofreria. E Jesus curou o menino. E como o outro estava. E é aí que nós vemos a graça de Deus e o de Deus operar. Às vezes a gente pensa que a cura de Jesus e a solução de Jesus é assim, ó, de uma hora para outra tudo fica bom, mas não é assim. E Deus faz assim, de uma hora para outra tudo fica ruim, péssimo demais. Ok? Mas é assim que Deus mostra o seu poder. É quando não tem mais nenhuma alternativa, quando então, com a sua mão, restaura a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, o nosso ser, a nossa boca se encheu de um sorriso de louvor, extravasando o testemunho de uma voz angustiante de alegria, é Deus que nos. Como esse Pai pode ser ajudado? Como podemos ser ajudados? Se nós nos rendemos, se nós admitirmos, nós não temos fé, Senhor. Aumenta-nos a fé, dá-nos um outro. Isto é um passo de humildade. Termino dizendo para os irmãos que dizem que o bambu, ele não se quebra, porque ele tem uma característica muito interessante. Ele aprendeu
a se dobrar. E o provérbio diz: o homem, a mulher, a pessoa, muitas vezes advertido, endurece a serviço. Esse pescoço será quebrado de repente, porque para ele haja esperança, haja conselho, haja resposta. O bambu, ele não se quebra porque aprendeu a se. Nós saibamos, nós somos humanos, Ele é Deus. Nós somos humanos, Ele é Deus. Nós somos limitados, frágeis. Ele pode todas as coisas, e nos engano, em humildade, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele não tenha perfeito em Deus. Amém?